Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, hoje sábado, dia 16 do mês de fevereiro. Como sempre, muita luz, muita paz para você, para o seu coração, muita harmonia para sua família. Hoje é um dia especial, não tem como, né, gente? Começar essa pílula sem falar exatamente nesse momento, muita gente, né, se inscrevendo para o nosso Uninamastê. Desde ontem os telefones estavam travados. O pessoal era meia-noite e a nossa equipe, Ricardo, o telefone está travado aqui de mensagens das pessoas querendo se inscrever sem perder a oportunidade. Que bom, eu só tenho a agradecer, né, esse carinho, esse desejo, né, de vocês participarem desses projetos junto conosco. Tá bom? Deus abençoe mesmo. Mas, gente, falando agora sobre nosso tema de hoje, eu gostaria muito de conversar com você sobre a intensidade da sua fé. Pois é, eu acho esse um assunto fascinante. Qual é a intensidade da sua fé? Bem, perceba que eu não estou perguntando se você tem fé, né? Mas sim qual é a intensidade da sua fé. Ter fé significa que nós acreditamos não só em Deus, mas em Deus agindo através de nós, ou para nós, por nós e assim por diante. Ter fé significa que você acredita em uma energia suprema, maior, né, do que nós mesmos, do que você, e, consequentemente, que há uma inteligência maior que rege os mecanismos do universo. Ter fé significa que a gente acredita em algo que fisicamente a gente não vê, mas que de alguma maneira a gente sente. Mas e qual é a intensidade, gente, dessa fé? Porque pensa comigo, ter fé já é um desafio, mas aumentar a intensidade dessa fé é que realmente transforma a nossa vida. Não adianta você pegar a Bíblia, por exemplo, ler um monte de livros que estão lá na Bíblia, que é um livro com, né, com vários outros livros, se você, por exemplo, tem uma fé muito fraca. Não é verdade? Você, por exemplo, leu o Alcorão. Você reza para Maomé, vira para Meca 5 vezes. Você tem fé, mas de repente, na hora dos problemas, da dificuldade, a fé é fraca. Não é? A fé é muito fraca. E por qualquer coisa se desespera, xinga, reclama, por qualquer coisa se esquece de tudo aquilo quanto leu, quanto orou, quanto aprendeu. Então, meus amigos queridos, o que faz a diferença na nossa vida não é a fé pura e simplesmente, é a intensidade da nossa fé, é a entrega, é o eis-me aqui, Senhor, de Ananias a Jesus, não é? É aquela ideia central de falar, eu estou aqui. Quando Abraão, né, na história belíssima contada lá no Antigo Testamento, é convidado na conversa dele, né, simbólica com Deus, lá está ele e o Senhor da vida pede a Abraão, né, que dê uma prova profunda de amor, ele fala, eu estou aqui, e entregando o próprio filho. Então veja assim que esses símbolos de entrega, esses símbolos de vou além do meu medo, da minha dúvida, da minha angústia, é que parece que faz toda a diferença. É lógico, né, gente, que trazendo isso para a nossa realidade atual, hoje a gente não precisa mais dos símbolos que eram utilizados há 1500, 2000, 3000, 4000 anos atrás de história conhecida, nós temos hoje uma maturidade espiritual bem melhor e maior do que nós tínhamos, né, no decorrer de todo esse período. Então, hoje, o que o mundo espiritual espera de nós é que simplesmente a gente, pelo menos, se dedique a ter uma vida congruente com o desejo de espiritualização das nossas almas. Isso é a intensidade da fé. Significa o quê? Na hora que você estiver doente, tenha calma, faça seu tratamento de saúde na terra, mas confie espiritualmente que você está se curando, porque você tem fé na justiça e na bondade divina de que nada acontece por acaso, então você não vai se revoltar. Na hora que uma situação difícil acontecer com você, com a sua família, e com certeza acontece sempre, né? Com muitos de nós, às vezes vai vir sim o sentimento de revolta, talvez venha a raiva, a falta de entendimento, vai vir a pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Mas ainda assim, não desista, porque se você não desistir, você vai ser capaz de compreender exatamente aquilo tudo que está acontecendo com você. E ao invés da revolta, vai haver um mínimo de entendimento que faz uma diferença gigante, né, em tudo aquilo que a gente faz na vida. Por isso, meus amigos, a intensidade da fé é muito mais importante do que simplesmente ter fé. Decorar textos, livros sagrados, fazer oração de cor e salteado não significa nada
se o seu coração não estiver repleto da certeza de que nada acontece por acaso, de que Deus está do seu lado, te sustentando. Você entende como isso é sério? Te sustentando, te protegendo, mesmo quando tudo pareceu o contrário, quando tudo pareceu o oposto. Sabe, é a gente olhar para algumas desigualdades, para algumas tragédias que acontecem ao nosso redor e ainda assim você falar: meu Deus, eu não estou entendendo nada, mas me ajuda a te enxergar mesmo no meio dessa dor, a te sentir mesmo no meio dessa dificuldade. Me ajuda a ser um instrumento da tua luz para aliviar essa dor, essa dificuldade, tanto no outro quanto em mim mesmo, né? Que essa fé que eu mais desejo a vocês, amigos queridos, que eu também, pode ter certeza, estou procurando cultivar cada dia no meu coração para que essa intensidade aumente, ela nos guie, né, para a gente construir juntos uma humanidade mais justa, sem julgamentos uns dos outros, sem corrupção, não é? Sem esses sentimentos vis que ainda caracterizam o ser humano em transição na Terra. Né? Que a gente juntos, com amor, com respeito uns aos outros, reconhecendo Deus na natureza, nos animais, no outro ser ao nosso lado, que a gente possa se sentir muito mais feliz, não é verdade? E aumentar a intensidade da nossa fé. Oh, como isso é importante, é ou não é? Então, nada de queixa, né? Ou pelo menos deixa a sua queixa ser menor e a sua fé ser muito, muito maior, tá bom? É a nossa mensagem do nosso amado Evangelho de hoje. Amigos queridos, vai lá e se inscreve. Se você está na lista de espera, corre para ver se tem vaga disponível ainda na nossa turma e vem participar com a gente do Namastê. Nada do que eu fale, talvez muitas pessoas não entendam. Infelizmente eu não posso fazer nada, né? A gente se esforça, falo com tanto carinho, mas assim, né, quem tiver a possibilidade de estar junto conosco vai ver que projeto bacana e especial, a quantidade de instituições que vocês vão ajudar, né, e tudo com muita clareza no site do Namastê, está muito claro. E, enfim, eu fico entusiasmado e feliz e agradeço a vocês. E mesmo quem não puder se inscrever agora, nesse final de semana, né, tente trabalhar hoje, amanhã, com as suas inscrições para essa turma especial. A gente vai ter na segunda-feira a abertura, né, para a turma, que não é a turma mais um, né, porque já vai ter fechado a inscrição com certeza, mas para a turma 2, que vocês vão poder ter acesso especificamente, através da nossa palestra sobre como ter uma vida extraordinária e feliz. Em que eu quero compartilhar algumas histórias pessoais com vocês, trazer alguns exemplos e técnicas usados no mundo todo para que as pessoas, né, permitam que a sua luz se manifeste de maneira intensa em projetos de vida. Vamos falar de coisas práticas, né, para que realmente você possa se sentir muito mais fortalecida, né, focada naquilo que você quer, tá bom? E também, claro, você vai ter a chance de se inscrever no Namastê. Então, olha, beijo grande para vocês, obrigado do fundo do coração por tudo, pelo seu carinho e atenção, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus, com muita fé. É o que eu mais desejo, uma intensidade verdadeira, genuína da sua fé, né? Que ela não só remova montanhas, como possa cultivar, com certeza, lindos jardins no lugar das montanhas que você for capaz de remover. Tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.